Um dos temas que Jesus mais abordou na parte final do seu ministério são aqueles relacionados à prestação de contas, são aqueles relacionados àquilo que a gente vai ter que apresentar a Deus como resultado do que fizemos das nossas vidas. E eu vou lhe confessar, eu não tenho medo, eu sou um homem sem medo. Não tenho medo do diabo, não tenho medo de fantasma, não tenho medo do amanhã. Mas eu confesso, eu admito que pensar em prestar contas a Deus no dia do juízo, do que eu fiz da minha vida, é algo que me traz assim um temor reverente. Você já parou para pensar nisso? Que um dia você vai chegar diante do Deus Criador para prestar contas da sua vida. Do que você fez, do que você falou, do que você deixou de fazer, do que você pensou, da intenção, porque ainda que tenha sido feito algo bom, se a intenção foi errada, Jesus não vai aceitar naquele dia. Por exemplo, já que a gente é um povo de igreja, um pregador que prega a palavra, mas ele não prega para a glória de Deus, ele não prega como fidelidade ao seu chamado, ele prega para ganhar dinheiro. Tem pastores, muitos pastores que fazem a obra de Deus apenas pelo salário. No espírito de Judas Iscariotes, vendendo Jesus por 30 moedas de prata. Então, esses vão chegar a dizer, mas eu preguei, eu ganhei vidas, eu batizei pessoas, eu expulsei demônios. E Jesus vai dizer, eu não conheço, você não é dos meus. Por quê? Porque fez a coisa certa, por assim dizer, com a motivação errada. Então é algo assim, é um tema que não dá para a gente se aprofundar muito, mas eu quero que você fique pensando sobre isso hoje, prestação de contas. Eu quero ver por um ponto de vista, e o texto que nós vamos ler está em Lucas, no Evangelho de São Lucas, é o terceiro dos 4 evangelhos, capítulo 19, do verso 11 até o 27. Eu não vou ter o tempo de explicar tudo, mas eu quero, como eu disse, olhar a questão da prestação de contas por um ponto de vista. Vamos ler? Ouvindo eles essas coisas, ele, Jesus, prosseguiu e contou uma parábola, porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes, negociai até que eu venha. Não precisa de muita interpretação para mostrar, para dizer, para entender que esse homem que foi é Jesus e um dia vai voltar. Ele chama os seus servos, 10 servos, e veja, Jesus não é cabalista, a Bíblia não é cabalista, não tem a ver com numerologia, é só um exemplo. Chama os que são dele. Chamou 10 desses servos, que representam uma totalidade, e deu a cada um deles uma mina. 10 servos, 10 minas, uma para cada. O que é uma mina, pastor? Uma mina é um valor monetário da época que correspondia a aproximadamente a 100 dias de trabalhos. Então, só para ficar numa conta fácil, imagine que um trabalhador normal, assalariado, ganhe, sei lá, R$100 por dia. Veja, estou fazendo só para ficar fácil a conta. 100 dias de trabalho seriam R$10.000. Então, o nobre chama esses 10 servos e dá 10.000 para cada um. E fala, olha, esse dinheiro é para vocês trabalharem, negociarem, porque eu vou voltar um dia e eu quero obter lucro
desse dinheiro. Interessante, se você ler a parábola do talento, ou dos talentos, lá em Mateus 25, do 14 ao 30, você vai ver que foram 3 servos, um recebeu 5, outro 2, outro 1, cada um segundo a sua capacidade. E o talento era também um valor monetário, mas que tinha um equivalente muito maior. Hoje eu fiz um estudo, um talento hoje equivaleria a 60 mil reais mais ou menos. Então, aquele que recebeu 5 talentos recebeu uma bagatela comparativa com os dias atuais de 300 mil reais, o outro recebeu 120 e o outro recebeu 60. Lá na parábola dos talentos, o Senhor mostra aqueles dons que são diferentes. Por exemplo, eu sou um pastor. Nem todos são pastores. Quem sabe você aí me assistindo não tem um chamado para ser um pastor. Você tem uma outra aptidão, você tem uma outra vocação. Então, nesse sentido, a parábola dos talentos mostra a diferença que existe. Agora, aqui não. Aqui mostra, e na parábola das minas, aquilo que nós temos em comum. E eu fiquei pensando hoje, orando sobre esse tema, o que nós temos em comum, que é igual para todo mundo? Você já pensou sobre isso? O tempo. Todos nós temos o mesmo tempo, 24 horas por dia. O que nós fazemos com esse tempo? Como que nós nos dedicamos? E aí, fazendo uma junção da parábola das minas e dos talentos, nós temos a mesma quantidade de minas, de tempo, com aptidões diferentes. Eu sou pastor, então minha dedicação ao meu ministério, ao chamado pastoral, com as orações, com o estudo bíblico, com as visitas pastorais, os atendimentos, são voltados nessa direção. Se você é um advogado, você vai se dedicar a isso. Se você é um médico, você vai se dedicar à medicina, ao exercício da medicina. Se você é engenheiro, enfim, falando de vocação, de profissão, mas ainda entra questões familiares, espiritual, só para você entender. O que aconteceu? Eles foram negociar. Não foi fácil, tem uma palavrinha aqui no 14, que também é algo para a gente pensar, mas os seus concidadãos daqueles 10 servos, aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo, não queremos que este reine sobre nós. Não foi fácil trabalhar ali, negociar ali, porque os concidadãos da terra não gostavam do nobre, de Jesus. Então, servir a Deus aqui nesse mundo é muito difícil. Ser santo, ser honesto, ser puro. Por quê? Porque tudo conspira contra. Mas eles foram, trabalharam, se dedicaram e o tempo passou. O tempo passa, minha gente. O tempo passa. Permita-me dizer isso a você. Não desperdice o seu tempo. Eu insisto em algumas palavras, tem pessoas que me têm por repetitivo, mas saia das coisas fúteis da vida, de redes sociais, a não ser que elas sejam usadas para o seu trabalho. Abandone os joguinhos estúpidos do seu celular, quebre o seu videogame. Essas coisas que roubam o tempo, essas coisas que te anestesiam, que te prendem sentado num sofá a passar dias e dias e dias sem produzir absolutamente nada, sem fazer nada de útil para Deus, para a sua família, para você mesmo. Veja que alguns de vocês me assistindo agora não fazem nada de útil, nem para Deus, nem para as pessoas, nem para vocês mesmos. E nós deveríamos pensar em servir a Deus, servir as pessoas e servir a nós mesmos, fazer coisas boas para a nossa vida, para a nossa mente, para o nosso corpo, para o nosso futuro. Bom, esses homens foram trabalhar. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, fazendo alusão à volta de Jesus, disse que
lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Olha só a prestação de contas, imagine quando você for convocado perante o tribunal de Jesus Cristo para prestar contas do que você fez com a mina que ele te deu, com a vida que ele te deu, com o tempo que ele te deu. E aí veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas, 10 vezes mais, ou seja, 1000%. Ele recebeu 10 mil reais e conseguiu um lucro de 100 mil reais. Veja que nesse tempo ele comeu, ele sustentou a família dele, e ele trouxe um lucro de 1000%. E aí o Senhor respondeu: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Aí é uma questão escatológica, que eu não tenho tempo de falar aqui agora, mas recompensas que nós teremos lá no céu serão diferentes. Essa é uma doutrina da escatologia de Jesus, recompensas diferentes para aquilo que a pessoa fez aqui. Mas numa outra ocasião a gente trata disso. Veio o segundo, e dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. Ele ganhou uma e conseguiu 5, conseguiu 500%, 5 vezes mais. E este também disse: se tu também sobre 5 cidades, a tua recompensa será na proporção daquilo que você fez. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço. Ele pegou aquela moeda, aquela mina, aquele correspondente monetário, enrolou num lenço. Por quê? Olha só, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Medo de Deus, medo de Jesus. Na verdade, essa aqui foi uma daquelas desculpas esfarrapadas que nós damos na vida. Porém, ele lhe disse: mau servo, pela tua boca te julgarei. Não era verdade, mas já que ele pensou daquela maneira, ele foi julgado pelo que ele disse. Sabias que eu sou homem rigoroso, e tomo onde não pus e cego o que não semeei. Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? Por que você não teve nem a consideração, já que você é preguiçoso, de fazer alguma coisa, de ter a consciência do que eu fiz por você? Nós, às vezes, não temos consciência, e o Evangelho nos desperta essa consciência de que Jesus nos deu uma vida para viver para Ele, para viver para a glória dEle, para viver para o louvor dEle, para viver para agradá-lo, para servi-lo. Tudo que fazemos, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, tudo. Desde a minha comida, a minha bebida, ou qualquer coisa que eu faço na vida. Pastor, eu sou uma dona de casa, faça para a glória de Deus, sirva a Deus arrumando a sua casa, da melhor maneira possível, porque a sua casa não é de Deus? Você não diz que a sua casa é de Deus? Pastor, a única coisa que eu faço na vida é cuidar dos filhos. Então cuide para a glória de Deus. Você pode estar agora, a senhora me assistindo, senhora mãe talvez do maior pastor que vai se levantar no Brasil nos próximos anos. Os grandes líderes do Brasil estão já de idade. Pode pegar a idade dos pastores proeminentes do Brasil. Todos eles já têm mais de 70 anos, mais alguns anos eles não estarão mais. Quem sabe a senhora, desprezando seus filhinhos pequenos, achando que é pouco, fica ouvindo aí as feministas, a Simone de Beauvoir da vida, e a senhora está negligenciando, quem sabe, aquele que vai ser o próximo grande avivalista do Brasil. Seja como for, aquele homem perdeu tudo e disse ao que estava com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram: Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que qualquer que tiver, se lhe há dado, mas ao que não tiver, até o que tem,
lhe será tirado. Imagine, nenhuma recompensa haverá no céu, na glória, para aqueles que não cuidaram do que receberam. E você tem recebido tanto de Deus, Deus tem dado tanto investimento a você. Olha um pouquinho para si, olha quais são os dons dos quais Deus te dotou. Você tem uma vida, você tem tempo, você tem capacidades, aptidões, inteligência e fica gastando em coisas tão vãs. Guarde no teu coração, um dia eu e você, e todos nós, prestaremos contas a Deus da nossa vida, do que fizemos, principalmente do que deixamos de fazer. Pense nisso.